aquele bom dia bem especial para você. A despedida do Brasil nas eliminatórias será nas alturas. E para essa tarefa, Carlo Ancelotti pode fazer até 9 mudanças no time titular. Para nós, o jogo vale como teste. Já os bolivianos sonham com uma vaga na repescagem para a Copa do Mundo. Outra seleção que ainda pensa no Mundial é a Venezuela, que pega a Colômbia longe de casa. No Rio de Janeiro, o Fluminense recebe proposta para a criação de SAF. Já no Fortaleza, o técnico argentino Martín Palermo reentregou os jogadores afastados por Renato Paiva. O São Paulo apresenta daqui a pouco o zagueiro Rafael Tolói, em meio a uma crise entre torcedores e o presidente Júlio Casares, após a venda de mais uma joia da base. No Palmeiras, Rafael Veiga volta aos treinos. E no Corinthians, Memphis Depay completa hoje 1 ano no Parque São Jorge. E o presidente do conselho, Romeu Tuma Júnior, sugeriu que o clube pare de pagar Itaquera por falta de dinheiro. Tem que resolver o problema do estádio na Caixa. Acho que tem que resolver urgentemente. Acho que tem que trocar o fundo que está administrando lá, depois desse problema todo. Mas assim, eu sou presidente do conselho, eu sou do conselho, eu não mando nada aqui. Os caras que eu mando, no presidente, não mando ninguém. E acho que o Corinthians tem que resolver o problema na Caixa. Senão, para de pagar. Para de pagar o estádio. Vai pagar as dívidas que nós temos aí, que são mais urgentes. Vai pagar isso para tirar esse negócio de bloqueio. Para de pagar essa dívida. Resolve o problema na Caixa com a Caixa. Acabou. Começa por aí. Nós temos que achar uma solução. Não temos dinheiro. Começa a resolver os problemas. Bom, fico feliz de estar voltando a treinar no campo. Eu fiquei um tempo parado agora, por dores no pubis. É muito ruim isso, porque a gente convive com dor, está acostumado com dor, mas em alguns momentos essas dores limitam um pouco a gente acaba ficando estressado, né? Então foi importante para mim, para eu voltar ali sem dor, né? Creo que es de la manera que podemos salir de este momento, todos juntos, apoyándonos, con esa confianza, con esa seguridad. Y como lo dije en mi llegada, mi cabeza no tiene otra cosa que pensar en dejar a Fortaleza en primera división. Olha, a gente sabe que é um jogo completamente diferente do jogo normal. Assim, você dá um sprint, você demora uns 2 minutos para recuperar, você puxa o ar não vem, é um jogo diferente, então a gente tem que ter muita paciência, ficar com a bola, como eu te falei, a gente sabe que eles ganharam praticamente todos os pontos, se eu não me engano, dentro de casa, é uma seleção forte em casa. A gente tem que estar preparado e controlar o jogo, ficar com a bola, que é o mais importante. Como eu disse, é um jogo que foge, totalmente diferente, foge do nosso costume, não estamos acostumados a fazer. Mas a gente vai para lá para procurar o nosso melhor e conquistar os 3 pontos. Uma seleção brasileira misteriosa. Qual será a equipe titular? Essa tarefa é pro trio aqui do Jogo Aberto. Eles é que vão descobrir. Comigo, Cicinho. E aí, você ligou pro Ancelotti. Bom dia, Renata. Bom dia, amiguinho. Não liguei, não. O Ancelotti não atende em dia de jogo. Não, né? Mas assim, pode esperar uma seleção brasileira competitiva. Olha, Cicinho, eu gosto quando você tá confiante. Edu Dracena, hoje provavelmente quem vai ter mais trabalho é a defesa, por causa da velocidade da bola, a altitude que muda o curso normal de uma partida. E olha lá, os bolivianos têm um retrospecto excelente em El Alto. Renata, bom dia, meus amigos. Vai ser uma partida duríssima realmente, não só no futebol ali, com a bola rolando, mas também no aspecto altitude. Então, é que os jogadores possam ter consciência e que não falte gás para a nossa seleção brasileira. Tomara, tomara. Ronaldão, para você, aquele bom dia. A pergunta é a seguinte, você já está totalmente concentrado na Copa do Brasil ou vai passar pela seleção brasileira antes? Que é isso, menina. Bom dia a você, a esses cavalos queridos. Eu diria o seguinte também, para dar um grande time começa com um grande goleiro e o Alisson começa com a seleção hoje. Então eu vou ficar de olho no Alisson hoje. Não, hoje era um dia perfeito para Hugo Souza ser testado, aparecer em campo. Aí amanhã eu vou pensar no Coringão. Dá azar quando você fala esse tipo de coisa.
A novidade aqui no Palmeiras é o retorno do técnico Abel Ferreira. O treinador aproveitou a data FIFA para resolver questões pessoais em Portugal e nesse período orientava a equipe de forma remota. Mas nesta segunda ele já esteve à beira do gramado aqui na academia de futebol para comandar a atividade do Verdão. Outra novidade no treino foi Rafael Veiga, que avançou na transição física e chegou a participar do trabalho com o restante dos jogadores. O meia, que perdeu espaço nos últimos jogos por conta de lesões, tratava dores no pubis e chegou até a treinar durante a folga da data FIFA. Eu fico feliz de estar voltando a treinar no campo. Eu fiquei um tempo parado agora, por uma dores no pubis. É muito ruim isso, porque a gente convive com dor, está acostumado com dor, mas em alguns momentos essas dores limitam um pouco a gente acaba ficando estressado, né? Então foi importante para mim, para eu voltar ali sem dor, né? Também ganhar as questões de força, que querendo ou não, essa dor acaba atrapalhando. E a parte mental, que nenhum jogador gosta de ficar convivendo com dor, jogar com dor, né? Jogar com medicação. Então acho que foi importante também para mim. As ausências da atividade desta segunda-feira continuam sendo os atletas convocados para as suas seleções, além do recém-contratado Andrés Pereira, que foi convocado no fim da semana passada para a seleção brasileira. Temos o Gustavo Gomes, o Piquerez, Emiliano Martínez, Souza e o Flaco Lopes, que ainda disputam nesta terça-feira a última rodada das eliminatórias. O Abel Ferreira espera voltar a contar com os selecionáveis para o retorno do Brasileirão no jogo contra o Internacional no próximo sábado no Allianz Parque. O Palmeiras é o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro. Sempre jogo difícil contra eles, bons jogadores em grande momento. Eu acho que é isso, todo mundo que vem aqui vem com um objetivo muito claro de dificultar a nossa vida, né? Mas a gente que quer ser campeão, a gente tem que encarar todos os adversários, principalmente aqui dentro, com o pensamento de ganhar o jogo, né? Porque a gente já venceu esse campeonato, sabe o quão importante é vencer em casa. E depois dessa partida, o Verdão já vira a chave para a Libertadores. Viaja para a Argentina, na sequência para encarar o River Plate pelas quartas de final no dia 17. E com uma janela recheada de contratações, o Alviverde se prepara para fazer mudanças na sua lista de inscritos da Libertadores. O Verdão tem até o fim dessa semana para registrar Carlos Miguel, Jefeté e Andrés Pereira para a disputa das quartas de final da competição continental. Ah, tá acabando! Ainda é oficial, daqui a pouquinho chegam os amistosos. Hoje, aqui está o calendário, a agenda do dia na América do Sul. Estamos na 18ª rodada das eliminatórias, finalizando toda essa história. E olha só, o Equador joga contra a Argentina às 8 da noite. 8h30, vários jogos, Peru e Paraguai, Venezuela e Colômbia, valendo ainda a vaga para a repescagem para a Venezuela, assim como para a Bolívia, que recebe o nosso Brasil lá em El Alto. E o Chile enfrenta o Uruguai que inclusive liberou o Varela, não é? Já fez um favor, principalmente o Arrascaeta, que é o craque do Flamengo. E agora a gente vai mostrar a classificação aqui das eliminatórias. A Argentina não pode ser alcançada. Já garantiu a primeira colocação com 38 pontos. O Brasil tem 28, Uruguai 27, Equador 26, Colômbia 25, Paraguai 25, todo mundo classificado, garantido para a Copa do ano que vem. Venezuela e Bolívia buscando a repescagem, Peru e Chile eliminados. Ronaldão, qual é o balanço de tudo isso? O balanço que o Uruguai, né, liberou a rapaziada, mas se é o Brasil, já iam começar a bater no Ancelotti aqui, porque o pessoal gosta de bater no treinador, né? Então o Brasil está fazendo certo, colocando um time mesclado ali, com praticamente ele estava falando em 9 jogadores, mudanças com 9 jogadores. Pode ser, ninguém sabe, é mistério. Que pode ser, mas já tem gente dispensando os caras, velho. Então não tem nada de ficar reclamando do Ancelotti. E se perder também, faz parte do futebol. Não tem que ficar reclamando do Ancelotti, só espero isso. Bom, a gente vai saber mais de perto agora todas as notícias da seleção brasileira. Papai. É o clone do Ronaldo, não tem jeito. Decilo e Ronaldão, tá tudo em casa, é tudo Band, é tudo jogo aberto, não é? Ó a musiquinha. Tá bufando, papai. Pra dar aquele clima. E aí, pesado, como é que tá o ar? Respirando, tá precisando de ajuda? Tá tudo bem até agora, Decilo? Chega mais. Bem-vindo. Tudo bem até agora.
Tudo bem, Renata? E esse pessoal maravilhoso do Jogo Aberto aí, pro amigo que está em casa. Olha, tem que falar devagarinho aqui, porque eu vou dizer um negócio para você. Cansa para falar, raciocinar e tocar o barco por aqui. Mas a gente está indo. Aqui o estádio é o alto. Eles colocam até uns dizeres aqui que é o mais alto do mundo, é o segundo mais alto do mundo. Está credenciado pela FIFA, pela Conmebol. E vai ser aqui o desafio da seleção brasileira, 4.100 metros de altitude, Renata. Fica no município de El Alto, que já foi cidade, já foi bairro de La Paz, que se emancipou, tem 1 milhão de habitantes. Então hoje El Alto é uma cidade, é onde fica o aeroporto para quem vem para La Paz e para toda a região aqui da Bolívia. E é aqui que a seleção brasileira vai ter que se virar, vai jogar pela primeira vez nesse estádio, um estádio onde o retrospecto da seleção boliviana, o pessoal descobriu que 3.650, a Argentina e o Uruguai venceram o time da Bolívia, lá em La Paz. Aí eles resolveram subir um pouquinho mais, aqui não perderam ainda, desde novembro de 2023, estão usando esse estádio aqui, é uma arma muito importante da seleção boliviana, que precisa do resultado hoje. E essa musiquinha bem tradicional, né? A seleção brasileira optou, Renata, por chegar em Santa Cruz de la Sierra, ficar por lá, é uma cidade que fica a 400 metros de altitude, praticamente nada em relação ao nível do mar. 400 metros para quem está no nível do mar não é realmente nada, né? São Paulo, por exemplo, fica no dobro disso. Mas quando você está 3.650 e você sobe mais 400, aí a coisa fica mais difícil e até por isso o Ancelotti vai mudar a seleção brasileira, vai ser uma seleção um pouco mais cadenciada, não daquela de muito forte marcação. Para você ter uma ideia, até o sol dá uma enganada por aqui. A gente está vivendo 10 graus de temperatura, tem um ventinho leve, 9 graus, a sensação térmica, o sol é forte, mas está frio e na hora do jogo vai estar mais frio ainda. E no frio fica ainda mais difícil respirar. E a boca vai secando, você vai percebendo, daqui a pouco eu preciso tomar uma aguinha. Mas vamos acompanhar a reportagem que a gente fez ontem, falando dessa expectativa do duelo. O Brasil já está classificado, vale a invencibilidade do técnico Carlo Ancelotti no comando da seleção brasileira, vale a tradição da seleção brasileira e a Bolívia precisa vencer o Brasil e ainda torcer para a Venezuela perder pontos contra a Colômbia. Vamos à reportagem, Renata. Não é o maior e nem o melhor da região, é o mais acanhado, 25 mil lugares. Fizeram o que foi possível para receber bem os visitantes em suas instalações. E tem uma razão para esse esforço. A Bolívia tem bom desempenho jogando aqui. Está invicta nessas eliminatórias, atuando na cidade de El Alto. Foram 5 partidas, com 3 vitórias e 2 empates. O estádio fica a 500 metros acima de La Paz. Tomás Luna nasceu em La Paz e é dono de um restaurante na cidade. Brasil já está classificado e Bolívia todavía. Com esse partido, vamos a ganhar e vamos a classificar. Isso é o mais. O Brasil está classificado e a Bolívia vai ganhar o jogo. Em El Alto, os torcedores são mais apaixonados. Sobre a altitude, ele disse: temos que jogar onde nascemos. Assim que, onde nascimos, se tem que jogar. O Brasil chegou às 9 da noite em Santa Cruz de la Sierra e ficou por lá mesmo, a nível do mar. Estratégia: fugir das alturas o quanto pôde. Só sobe a ladeira momentos antes da partida. Pico e limame. Bonito, né? A beleza tem preço. A seleção brasileira vai encarar esse desafio pela primeira vez. O palco do jogo de hoje fica a 4.100 metros acima do nível do mar. Cada um usa suas armas. A Bolívia usa a altitude e o Brasil a atitude. Carlo Ancelotti deve colocar em campo um time completamente diferente daquele que venceu o Chile no Maracanã. Conocer os jogadores que podem atuar com nós, também ter em conta a componente importante que é a altitude, a altura, a ideia que temos, mudar um pouco a estratégia, sim, e também alguns jogadores. Casemiro está suspenso. Wesley sentiu na última parte do treino e virou dúvida.
Um provável Brasil para o último duelo dessas eliminatórias: Alisson, Vitinho ou Wesley, Fabrício Bruno, Alexandro e Caio Henrique, Andrei Santos, Bruno Guimarães, Luiz Henrique e Lucas Paquetá, Samuel Lino e Richarlison. A Bolívia, que se trancou na última sessão de treinamento, joga todas as fichas contra o Brasil. Precisa ganhar e ainda torcer para a Venezuela perder pontos contra a Colômbia em Maturim. Só assim segue para a repescagem para a próxima Copa. Está fora do Mundial desde 1994. Sob a imponência do segundo pico mais alto da Bolívia, esse encontro já é histórico. E bem nas alturas, no segundo estádio mais alto do mundo. Haja coração e pulmão para esses 90 minutos. A gente sabe que é um jogo completamente diferente do jogo normal. Assim, você dá um sprint, você demora uns 2 minutos para recuperar, você puxa o ar não vem, é um jogo diferente. A gente tem que estar preparado e controlar o jogo, ficar com a bola, que é o mais importante. Como eu disse, é um jogo que foge totalmente diferente, foge do nosso costume, não estamos acostumados a fazer. Mas a gente vai para lá para procurar o nosso melhor e conquistar os 3 pontos. Estamos trabalhando bastante com ela nos últimos dias. A prévia, nada garantido, mas grandes possibilidades de acerto. Então aqui não sabemos exatamente o que o Ancelotti vai propor para esta noite. Puro teste ou ele vai pensar valendo, vai observar alguns atletas especificamente, mais de perto. Mas essa é uma possibilidade de escalação para logo mais diante da Bolívia. Alisson no gol, Vitinho. Ô, Negrão, trabalha aí, Negrão, em outra frente. Tá bom. Ó, Vitinho ou Wesley, não sabemos, aqui no lado direito. Bem forte a probabilidade dessa dupla de zaga, Fabrício Bruno, bem destacado pelo Cicinho, elogiado, não é? O Alexandro, que na outra data FIFA foi muito bem com o Ancelotti. Caio Henrique pode receber uma oportunidade na lateral esquerda. Aí, com a suspensão do Casemiro, o Andrei Santos deve ser titular ao lado do Bruno Guimarães, que é um cara de confiança. Casemiro e Bruno Guimarães, eles estão garantidos nesse momento por aí. Mas o Casemiro está impossibilitado para hoje por conta do cartão. Lucas Paquetá jogou muito bem no segundo tempo diante do Chile, foi destaque do Brasil, assim como Luiz Henrique, e mereceriam por essa atuação chances na equipe principal. Samuel Lino, Samuel Lino, por que veio tão bem pro Flamengo? Tão destacado, tão solto. E o Richarlison é um jogador que o Ancelotti já trabalhou, gosta muito, começou bem, agora poucas rodadas da Premier League, fazendo gol, dando assistência. Então, essa é uma formação possível. É um teste legal, Rona, por aí, tá bem, se ele escolher esses jogadores? Tá bem. É o que, toda vez que quando você vai jogar no lugar assim, no lugar alto, todo mundo fala assim, ó, deixa a bola correr, porque a bola não tem pulmão, né? Então o Paquetá vai ter que fazer isso, a bola não tem pulmão, deixa ela correr. Posiciona, porque ele vai ter que, além de fazer esse meio de campo, o Paquetá, que vai ter que fazer esse time trabalhar, ele vai ter que tocar essa bola e se apresentar também. Então, ele vai ter que respirar mais, coordenar mais as passadas. E o Luiz Henrique, que tem uma facilidade para correr, o Lino também, são jogadores que gostam daquela corrida. É só posicionar direitinho, um time bem armadinho. A defesa, o Brasil, você citou que não toma gol de jeito nenhum. É uma defesa compactada, tudo bem que mudou, mas é um grupo forte. Então, acho que quem vai sofrer mais é o Paquetá, porque vai ter que fazer o time jogar e se apresentar também. É, a função que o Rafinha exerceu diante do Chile. Cicinho, você faria alguma mudança aqui? Tem algum jogador especificamente que você quer prestar mais atenção? Porque muitos estão garantidos até que se prove ao contrário, não é? Porém, outros jogadores querem deixar aquela impressão para lá de positiva para que o Ancelotti volte a chamá-los. Renata, assim, o Samuel Lino é um menino que está chegando. Eu acredito, assim, que o Ancelotti possa não usá-lo hoje. E o Luiz Henrique, ele já provou o valor dele. Mas no jogo de hoje, pensando pelo lado da dificuldade, altitude, se você analisar, não é um jogo para você colocar também jogadores que vai no mano a mano, porque desgasta bastante. Talvez seja um jogo, o Martinelli na esquerda, que chuta bem de fora da área, e o Rafinha na direita, que também chuta de fora da área. Talvez o Ancelotti pode optar por essa opção
devido ao quê? Esse desgaste da altitude, porque o Luiz Henrique, ele não vai conseguir 4 vezes para cima como ele foi aqui, por questão do desgaste, pode ser usado no segundo tempo. Talvez ele acabe optando por isso, mas priorizando o chute de fora da área. E essa seleção brasileira, que já viveu na linguagem futebolística o inferno, hoje vive o céu. E exatamente, tá bem pertinho do céu, porque essa altitude aí, eu nunca joguei a 4.200, não. O Decilo, nosso repórter, parece que tá pegando o elevador, só parece cada vez mais alto. Bom, seguinte, Edu, uma coisa que eu tenho certeza é que todas as substituições serão utilizadas pelo Ancelotti, até para poupar mais jogadores. E lembrando que o Luiz Henrique e o Paquetá, que se destacaram no jogo contra o Chile, jogaram só na segunda etapa, então jogaram menos. Então, de repente, até para ficar ali controlando esse desgaste físico, ele vai ter que girar mais a seleção. Girar, Renato, e eu acho que foi de uma forma inteligente, porque você teve um desgaste do jogo, né, diante do Chile, e você mexendo com a seleção, dando oportunidade para esses jogadores, eu tenho certeza que eles vão fazer o máximo, eles vão tentar aproveitar a oportunidade que o Ancelotti está dando. De repente, como você bem disse, no segundo tempo fazia 5 substituições, né, colocando o Estevão do lado, né, o Martinelli do outro, entendeu? Para depois, no segundo tempo, soltar um pouquinho mais a seleção. E eu entendo também, num jogo como esse, Renato, jogar bem mais compacto, bem mais junto. Como o Ronaldo falou, ficar com a posse de bola. Não ficar correndo atrás da linha na bola, porque senão você acaba desgastando mais e principalmente na altitude. Então, eu vejo assim, os jogadores inteligentes, os jogadores experientes também, que com certeza vai tentar fazer o melhor para deixar boa impressão para o Ancelotti. E olha, eu estava dando uma olhada e pesquisando informações sobre essa partida. Quem sugeriu que ela acontecesse lá em El Alto, que a Bolívia trocasse essa sede, aumentasse ainda mais a altitude, foi um brasileiro, o Antônio Carlos Zago, parecido com você até, Ronaldão, carequinha. né? Zagueiro dos bons, não é? Treinador. Ele também participou dessa mudança, depois ele saiu da seleção boliviana, não é? Bom, olha só que interessante. Altitudes enfrentadas pela seleção brasileira, só a título de comparação. A Granja Comari, local de treinamentos, tem 871 metros. Santa Cruz de la Sierra, que poderia ser uma opção também da Bolívia, 416 metros. La Paz, onde eles jogavam, inclusive a gente estava pesquisando aqui, a Argentina venceu lá por 3-0, 3.650 metros. Olha a diferença. Em El Alto, 4.150 metros. É desumano. E esse segredo tem sido bem utilizado e bem aproveitado pela Bolívia. Eita! Na altitude, o Brasil vai precisar de atitude. Agora, intensidade nem sempre é possível nessas condições. Eu não tenho muita experiência nisso. Só uma vez, em 86, joguei o Mundial. Mas temos que considerar que o equipo nacional de Brasil jogou aí muitas vezes e muitas pessoas que trabalham agora aqui têm experiência, os médicos, os físicos, os jogadores. Então, não é nada novo para o equipo nacional. Pode ser para mim, então eu tenho que confiar nas pessoas que têm mais informação que eu. O adversário está acostumado. A Bolívia encara esse duelo como o jogo da vida. Na 8ª posição, com 17 pontos, precisa ultrapassar a Venezuela para garantir vaga na repescagem. A campanha nas eliminatórias é a seguinte: 17 jogos, 5 vitórias, 2 empates e 10 derrotas. Os primeiros 3 jogos em casa foram no estádio Hernando Siles, a 3.600 metros acima do nível do mar. Jogando ali, desempenho bem abaixo do esperado. 2 derrotas e apenas 1 vitória, diante do Peru. Desde a 7ª rodada, a seleção boliviana está mandando os seus jogos no estádio de El Alto. A ideia era melhorar os resultados. Deu certo. Os mais de 4.000 metros de altitude jogam a favor deles. A Bolívia disputou 5 jogos por lá e, até o momento, não perdeu nenhum. Venceu Venezuela, Colômbia e Chile. Empatou com Paraguai e Uruguai. Obviamente nosotros hemos jugado mucho tiempo aquí, sabemos
cómo va y por ahí tenemos un par de entrenamientos que nos ayuda a adaptarnos. Tal vez ellos por ese lado no, pero es parte del fútbol, es el lugar donde vivimos, donde entrenamos, entonces es solo jugar y ver luego qué pasa. Lo demás é futebol, né? Ancelotti nunca enfrentou uma altitude nesse contexto, só que o italiano é prevenido. Eu converso com meu filho todos os dias, então, pero não falamos só de futebol, falamos de muitas outras coisas, pero sim, me falou de sua experiência, é uma informação mais. He falado con otras personas, jugadores, treinadores, entonces tenemos toda la información necesaria para tentar de no equivocarse. David já sentiu na pele. Enfrentou a altitude no duelo entre Botafogo e LDU em Quito. Por lá a situação era menos pior, 2.850 metros de elevação. Bom, no segundo estádio mais alto do mundo, bem lá no topo, é que a Bolívia vai tentar transformar o ar raro em respiro. Os bolivianos querem jogar a Copa do Mundo depois de 32 anos. Bom, a Tati Tavares já falou sobre isso aqui, então. Esse histórico da Bolívia jogando em El Alto, são 3 vitórias, ganhou de 4-0 da Venezuela, 1-0 da Colômbia, fez 2-0 no Chile e empatou 2 vezes, 2-2 com o Paraguai e ficou no 0-0 com o Uruguai. Então a gente já viu que ninguém conseguiu vencer a Bolívia por lá. O Brasil vai tentar algo inédito, Edu. Inédito e eu confio bastante na seleção brasileira, Renato. Estou confiante realmente, por mais que as mudanças que o Ancelotti está fazendo na seleção brasileira, e eu acredito muito nesses jogadores, até mesmo para eles aproveitarem essa oportunidade. A gente tem que ficar bastante atento com relação ao Miguelito, que joga aqui no futebol brasileiro, é um meia que finaliza muito bem, com certeza vai finalizar de fora da área também. Então eu estou bem confiante com essa seleção, até porque a gente vê a mudança de postura dos atletas, né? A gente vê que eles estão voltando a gostar de vestir a camisa da seleção brasileira. Então, Cicinho, tem um detalhe. Como a Bolívia ela está disputando com a Venezuela para ver quem vai para a repescagem, ela não vai poder ficar o tempo inteiro esperando o Brasil fazer alguma coisa. Ela vai ter que atacar também. Ela vai ter que produzir o resultado, principalmente se a Venezuela estiver empatando, de repente, com a Colômbia. Então, eu não acho que vai ser um jogo, a Bolívia vai esperar um contra-ataque. O Brasil pode estudar bem essa partida. Não, exatamente. Não tem por que a Bolívia esperar, até porque já é adaptado com a questão da altitude. Mas vamos analisar por outro lado também, Renata. A gente fala que não vale nada esse jogo para a seleção brasileira, mas dependendo das combinações de resultado, o Brasil pode terminar na 5ª ou 6ª posição, né? O Equador ganhando da Argentina, o Equador passa o Brasil. A Colômbia ganhando da Venezuela, passa o Brasil. O Paraguai vencendo o Peru, né? O Chile, passa o Brasil. Então, assim, o Uruguai vencendo também, passa o Brasil. Então, é um jogo também importante para a seleção brasileira na questão posição na tabela. E a Bolívia vai jogar o jogo da vida. Ronaldão, aí é que tá. O Brasil está classificado de qualquer forma. Mas eu concordo com o Cicinho. É legal ser até moral, se acabar na 2ª colocação, não é? E a Argentina realmente ela sobrou nas eliminatórias. Mas aí a pergunta que eu faço, para a Bolívia é valendo repescagem. Para o Brasil é mais um teste, apesar disso. Por isso que eles jogaram esse confronto lá para cima. Eles enfrentaram a Argentina em La Paz, que é um pouco lá em... Também né? A lista da zebra. Tomaram uma chacoalhada de 4-0. Aí, agora pega o Brasil lá em cima. Agora, a verdade é que você falou. É a última cartada. A última cartada do ano para eles. E o Brasil mexendo muito no time também pode chamar esse time para cima e complicar um pouco, sim. É um jogo em que é o que eu falei aqui, a bola não tem pulmão, deixa ela correr, posiciona, quietinha ali. Pode dar uma espetada assim, sim. Dá uma espetada, volta, vai para cima com o Luiz Fernando e volta. Paquetá encostando, todo mundo encostando, chegando, fazendo o gol, voltando, fechando a casinha. Porque vai ser difícil, não vai ser fácil, não. Esse Miguelito aí, ó, o Dudu Sena lembrou bem. Esse menino gosta de chutar. É o chuta-chuta da Bolívia. Ô, Alisson, cuidado, hein, Bibiru? Estou torcendo pra você aí. Por isso de olho, ó. De olho na pelota. Por isso que os atacantes do Brasil no segundo tempo, o Ancelotti pode mexer, né? Colocando e pode arriscar o Estevão, também de longe, né? Ó, chutar de fora da área, tem que chutar realmente. Como você é falso? Por quê? Eu tô querendo bem desse Bibiru.
Alisson, deixa eu falar uma coisa pra você, Alisson. No tiro de meta, coloca só 3 na barreira, viu, filho? Porque do tiro de meta, os caras vão chutar pro gol. Ah, eu vou te mandar um vídeo do Alisson ajeitando a barreira, organizando tudo. No último clássico contra o Arsenal. Ele encosta na trave? Não, eu vou te mostrar, você vai ver. Encostar na trave não vale, tem que ser no meio do gol. Perfeição, a orientação, porque o goleiro não é só a execução, é a orientação. Claro, isso é legal. Olha aí. Já mais eliminatórias por aqui, o histórico de confrontos entre Bolívia e Brasil. Tudo isso ainda hoje. Agora, uma notícia está mexendo com a imaginação dos torcedores do Fluminense. O time pode sim virar uma SAF. Respeito Fluminense. O Fluminense estuda seguir um caminho cada vez mais comum entre os grandes clubes do futebol brasileiro: a transformação em sociedade anônima do futebol. Na noite de ontem, o clube apresentou ao Conselho Deliberativo a proposta recebida da Lazuli Partners e da LZ Sports para a aquisição da SAF. A oferta é considerada a maior transação da história do futebol brasileiro. Porque o Fluminense se tornou um clube viável e a possibilidade de haver no futuro uma SAF não nos equipara, sem citar ninguém, a outras SAFs que a gente chama de operações de resgate. A proposta prevê um investimento de 6 bilhões e 900 milhões de reais no clube ao longo de 10 anos. Nos 2 primeiros anos, o aporte inicial seria de 500 milhões de reais. O restante seria distribuído da seguinte forma: 4 bilhões e 700 milhões destinados à folha salarial do elenco e da comissão técnica. 1 bilhão e 100 milhões para a compra de atletas. 359 milhões de reais para a formação de jogadores, 143 milhões em royalties para a associação e 84 milhões de reais voltados à melhoria da estrutura física dos centros de treinamento e de Xerém. A separação entre a associação e a nova empresa dependerá do valor da dívida atual do clube. A LZ Sports pode adquirir entre 51% e 90% das ações, sendo que a proposta atual prevê a compra de 65% da SAF e assumir a dívida de 871 milhões de reais. A SAF será responsável pelo futebol masculino, feminino, categorias de base e futsal. Já a sede das Laranjeiras e outros imóveis continuam com a associação. Neste caso, está previsto um acordo de uso destas locações. Durante a apresentação, foi informado que o modelo contará com 40 investidores milionários, todos torcedores do Fluminense. A proposta será votada após as eleições do clube, marcadas para novembro deste ano. Um dos principais questionamentos entre os conselheiros é sobre quem assumirá o cargo de CEO da SAF. Não há cláusula ou acordo prevendo que o atual presidente do clube, Mário Bittencourt, ocupe a função. Ainda assim, o nome dele é bem visto internamente. A gente adoraria ter o Mário e membros da atual gestão que foram responsáveis por esse sucesso todo dos últimos anos trabalhando com a gente. Seria um sonho. É inegável que eles já entregaram. Agora, a gente não negociou, apesar de tudo isso que já saiu, a gente não tem nada negociado com eles e a gente gostaria, sim, de tê-los conosco. É uma expectativa, porque hoje os clubes brasileiros estão tão endividados, com tantos problemas financeiros, que a SAF ela vem se apresentando como alternativa. Já temos modelos que funcionaram muito bem, não é? A gente vê que o Botafogo ganhou uma Libertadores, um Campeonato Brasileiro, principalmente por esse trabalho de investimento de uma SAF, mas o Vasco da Gama já deu errado. Então, tem que ter muito cuidado, tem que ser bem analisado, tem que saber qual é a origem dessa SAF, quais são as propostas e, principalmente, as garantias, Edu. As garantias, né, Nath? E você vê que o Fluminense vem se reestruturando ao longo do tempo, né? Foi campeão recentemente da Libertadores, né? Tem um trabalho muito bom na sua base. Nem me lembre. Na sua base lá em Xerém. Então, isso acaba também valorizando a sua marca. E isso é importante para o futebol. E você vê o CT do Fluminense. Então, isso faz com que valorize-se mais ainda o trabalho que vem fazendo, né, o Mário Bittencourt em frente do Fluminense. Então, acho que isso realmente, se virar a verdade, vai ser muito bom. O Fluminense vai se tornar uma potência, que já é um time bem forte, vai se tornar mais ainda. Falou em Fluminense, eu lembrei que
próximo adversário do Corinthians no Brasileiro é o Fluminense, no Rio de Janeiro. Você lembrou? Renato Gaúcho. É porque vocês estão fora da Copa do Brasil, né? Vocês estão fora. Vocês estão fora da Copa do Brasil. O que é Copa do Brasil? Nem conheço. Vocês estão falando de brasileiros, vocês pularam Copa uma etapa. De Libertadores só. Quem é que tá na Copa do Brasil aqui? Aqui nessa parada aqui. Essa copinha é o Corinthians. Agora, deixa eu falar uma coisa, negócio de SAF. Vou deixar só uma dica aqui. A decisão tem que ser coletiva. Não basta só um querer e tal, tem que ser bem analisado, mas tem que ser a decisão coletiva, ainda mais um clube desse tamanho do Fluminense aí. O Bittencourt é um cara espetacular, eu tenho certeza que ele não vai tomar essa decisão sozinho, ele vai chamar os seus ali para orientá-lo e também para analisar todos e qualquer papel que aparecer na mesa. Acho que isso é muito importante. Quer ser SAF? Dá uma olhadinha, decisão coletiva, chama todo mundo, organiza, lê antes de assinar. O estudo, né? Começou a estudar para se tornar, né, Ronaldo? Então, até se tornar, eu acho que tem um caminho ainda. Não vai jogar um clube desse tamanho na mão de qualquer um, não. Vamos estudar direitinho isso aí. Bom, falamos de Fluminense e Corinthians. O Timão tem várias notícias. Vou destacar duas, o resto você vai acompanhar na matéria. A primeira delas é que o zagueiro Gustavo Henrique renovou contrato até 2027. Ronaldo fez ele assinar, Ronaldo. Não precisou esperar o final do ano, hein, Rona? E a outra notícia é que o presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior, sugeriu que o Corinthians pare de pagar as parcelas da Arena. Mas tem que expulsar os caras daí, Tuma. Tem que parar de pagar, tem que expulsar. Aí não dá calote. Com Memphis, Garro e Yuri Alberto juntos em campo, o aproveitamento do Corinthians no ano supera 74%. Apenas uma derrota em 9 jogos. Sem pelo menos um deles, esse aproveitamento cai para 55%. Em 24 jogos à frente do Timão, Dorival Júnior só contou com o trio em 2, justamente as vitórias sobre o Palmeiras na Copa do Brasil. A terceira será amanhã contra o Atlético Paranaense pela mesma competição. Basta um empate ao Corinthians para se garantir na semifinal. Ranieri, que se recupera de uma lesão na coxa, não deve jogar. Por outro lado, Gustavo Henrique está confirmadíssimo de contrato renovado até 2027. Representa muita coisa, né? É a continuação de uma história, né? De um trabalho que fico muito feliz pelo reconhecimento do clube, né? Muito privilegiado em poder estender meu contrato. Agora, a diretoria deve resolver as situações de Angileri, Romero, Maicon e Thales Magno, que têm contrato somente até dezembro. As negociações com Angileri já começaram. O Corinthians anunciou ontem que começou a entregar ao Ministério Público documentos relacionados à diretoria financeira. O MP investiga possíveis fraudes em 3 gestões de presidentes do Timão: Duílio Monteiro Alves, Augusto Melo e André Sanches. Os documentos enviados referem-se ao período entre 2018 e 2025. A investigação, que começou a partir do suposto uso irregular de cartões corporativos do clube, ganhou corpo e apura se houve crimes de apropriação indébita, estelionato, furto qualificado, falsidade ideológica e associação criminosa. Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo, e Leonardo Pantaleão, presidente do Conselho de Ética, falaram sobre este tema em coletiva. O promotor entendeu que estava sendo demorado e fez uma solicitação judicial para que fosse quebrado o sigilo do cartão de crédito. Não há em nenhum momento, interesse do Corinthians a encobrir nada. Não há em nenhum momento interesse do Corinthians a atrapalhar nenhuma investigação. O que há interesse do Corinthians em resguardar a sua imagem e cumprir a lei. Ninguém está protegendo ninguém. Nós não podemos descumprir a lei. Não é atribuição das comissões do Conselho apurar a prática de crime. Isso se refere ao Ministério Público, à Polícia Civil do Estado de São Paulo. É atribuição deles verificar se existe crime ou não. Em nenhum momento se disse que, olha, a conduta jamais pode ser considerada criminosa. Não foi nada disso e quem participou desse momento sabe e pode testemunhar. Foi uma questão conceitual sobre a apropriação indébita, jamais isentando qualquer perspectiva criminosa, até porque isso não compete a nós. Tuma também comentou a reforma do Estatuto do clube e disse esperar que seja aprovada pelo Conselho Deliberativo e pelos sócios até o final do ano.
a possibilidade de membros do programa Fiel Torcedor votarem para presidente do clube está entre as propostas que serão apreciadas. No final, quando a coletiva já havia sido encerrada, Tuma pediu a palavra novamente e surpreendeu ao opinar sobre a melhor maneira de quitar a dívida do clube, superior a 2 bilhões e 600 milhões de reais. Acho que tem que resolver o problema do estádio na Caixa. Acho que tem que resolver urgentemente. Acho que tem que trocar o fundo que está administrando lá, depois desse problema todo. Mas assim, eu sou presidente do conselho, eu sou do conselho, eu não mando nada aqui. Os caras acham que eu mando no presidente, não mando ninguém. E acho que o Corinthians tem que resolver o problema na Caixa. Senão, para de pagar. Para de pagar o estádio. Vai pagar as dívidas que nós temos aí, que são mais urgentes. Vai pagar isso para tirar esse negócio de bloqueio. Para de pagar essa dívida. Resolve o problema na Caixa com a Caixa. Acabou. Começa por aí. Nós temos que achar uma solução. Não temos dinheiro. Começa a resolver os problemas. Não há plata. Uma pergunta. Se você compra um carro e não paga, não é? Tá lá alienado, tem, não é, dívidas, o carro volta para quem vendeu o carro para você. Não é para quem garantiu esse dinheiro. Aí, se parar de pagar o estádio, devolve o estádio, não joga mais, não faz nada, é isso? É assim? Então, já não é a primeira... Porque você não vai recuperar o que já pagou. O Tuma, ele não foi mal, essa não é a primeira nem a última vez que ele foi mal nas palavras. Ele já foi mal comparando o Corinthians com o Flamengo. E agora ele foi mal em dizer essas baboseiras que ele disse aí que não tem que pagar. Você tem que conversar. Mas pagou o estádio? Já começou a pagar alguma coisa assim? Primeiro falaram que era de graça, né? De graça? Louco. O presidente tinha dado o estádio pro Corinthians. Agora vocês estão cobrando e tem que pagar. Mas fizeram vocês reclamaram primeiro. Vocês reclamaram virtual. Agora, o que eu acho, Ronaldo Giovanelli, o que eu acho? Ô, Tuma, você tem que colocar os caras pra fora aí. Você tá mudando o foco. Você não tem que mudar o foco, você tem que... Estão apresentando as provas para você, você tem que colocar para fora do Willian, André, todo mundo. Os caras estão lá, tudo lá de férias aí. E você tá com esse pepino na mão falando um monte de besteira, Tuma. Você tem que organizar o clube. E quando você for o presidente, você pode dar essa canetada que você tá falando aí, deixar de pagar. Não, deixar de não pode não, irmão. Se tá devendo, tem que pagar, não. Você faz o que você quiser, você vai sofrer o impeachment. Então é o seguinte, tá na hora de lavar o Corinthians. Vocês estão demorando. O Ministério Público está pedindo documento, está pedindo um monte de coisa. Vai lá, entrega para os caras. Ou se não, entrega o cargo. Se não tem competência, entrega o cargo. É isso que eu acho. Que coisa, hein? E a vaquinha? Então, é para pagar uma coisa que vocês falaram que era de graça. Mas chegou o quê? Mas tá pagando 40... Vocês falaram que era de graça, 40? que o estádio era de graça pro Corinthians. Agora, gente, se você quiser vir pro debate mesmo, venha com os velhinhos na mão. Porque vai sobrar até pros velhinhos aqui. Aí vai ter que vir. Venha calçado. Uma entrevista dessa é muito importante pro Corinthians pra credibilidade, né? Imagine um patrocinador que entrar numa parceria com o Corinthians, houve uma entrevista. Não, deixa de pagar. Então, é isso que eu tô dizendo. Então, assim, ele foi mal até com... Ele foi mal até com quem tá pagando o clube. E se o presidente tá correndo atrás de grana, tá correndo atrás de coisa pro Transferban, ele vem aí e fala pra não pagar. Que coisa é essa aí, turma? Não pode, velho. Porque muda o nome do estádio, aí. Põe Calotão. Ô, louco. Põe o... Calotão. Calotão. De vez de ser... Estádio Calotão agora. Em vez de ser bis, põe tris, né? Eita, nós. Mas essa história já de longa data, inclusive... Quando a gente viu a última eleição no Corinthians, antes do impeachment e tudo mais, do Augusto, falaram antes da eleição que o estádio seria quitado como última cartada para vencer a eleição e não venceram. Augusto Melo venceu a eleição. O André chegou uma semana, 4 dias antes da eleição e disse não, nós temos a garantia que o estádio está pago. E é muita mentira. O que mais é doloroso para a torcida do Corinthians, que é uma torcida que apoia incondicionalmente, não só o time, mas o clube, a instituição, é porque mentem. Mentem. E são várias pessoas diferentes, não são só as mesmas. E aí chegou um mentiroso, lembra que chegou um mentiroso, um treinador lá, o Pinóquio? Todo mundo, aí todo mundo apontou pra ele. Ele é mentiroso, mas tá cheio de mentiroso. Olha, eu não sei, ele mentiu porque ele usou a sogra, não era legal, não é uma coisa estranha. Mas não dá, gente. O Corinthians, ele tem problemas, mas os problemas são piores ainda porque as pessoas mentem. E falta de respeito com o torcedor, né? Por mais que a gente tá brincando, que é a falta de respeito. Um torcedor corintiano que fez a vaquinha, tá conseguindo arrumar dinheiro ali e vê um cara falando, não paga, parei, não pode pagar mais não. Devolve. Cara, eu acho que isso aí... A verdade é o seguinte, Ronaldo, eles não querem pagar o estádio. As pessoas que estão lá hoje não querem pagar.
Porque isso aqui vai enrolando, Renata. Então vai chegar um ponto, vai fazer o quê? A torcida vai ter que pegar... Não querem pagar, mas querem o estádio. Então, é isso que eu falo. Isso incomoda o torcedor, porque todo jogo que tem lá na arena bate 48 mil pessoas, velho. O torcedor tá lá, você não pode falar uma coisa dessa. Errou, já a turma errou uma vez falando do Flamengo e errou de novo falando essa besteira aí. É isso. Muito bem, já vamos falar do São Paulo, Cicinho, só um pouquinho. Bom, quem tá convocando a gente hoje é ela, a Gabi Guimarães, que chega cheia de informação, de energia e a torcida brava com o presidente Júlio César Casares. Gabi, bom que você tá aqui com a gente, uma ótima tarde. Oi, Rê, ótima tarde pra você também, dos que estão ligados com a gente. Antes do clima positivo de dancinha que o Cicinho gosta, eu sei. Vamos falar então da apresentação que vai acontecer hoje, antes de trazer a parte que a torcida tá na bronca, falar do lado positivo. Hoje é um dia de reencontro aqui no São Paulo. Rafael Toloi de volta ao tricolor paulista depois de 10 anos. Pelo menos a apresentação oficial vai acontecer hoje por aqui, daqui meia horinha. Eu relembro a vocês, zagueiro brasileiro, naturalizado italiano, passou a última década na Europa, uma passagem bastante vitoriosa, com títulos pela Atalanta e também pela seleção italiana com a Eurocopa em 2021. Então ele traz na bagagem a liderança, a experiência, a adaptação ao esquema de 3 zagueiros, que é o esquema que o técnico Hernan Crespo tem apostado. Em contrapartida, como o lado negativo, um histórico de lesões, tanto que ele fez poucas partidas na última temporada, foi a temporada em que ele menos atuou por causa desse histórico de lesões. O último jogo do Toloi foi em maio deste ano, ou seja, alguns meses parado já, e é por isso que aqui no CT ele já vem treinando há 3 semanas com os seus colegas de time, tudo sob o comando do argentino Crespo. Para saber se ele está bem fisicamente, a gente vai ter que ouvir do próprio zagueiro na coletiva que vai acontecer aqui, 12:30. Lembrando que ele já está regularizado no BID, então pode atuar se for a escolha do Crespo na partida do dia 14, no domingo, contra o Botafogo no Morumbi. Eu lembro a vocês, o Toloi deixou o São Paulo em 2015 e retorna agora em 2025. Agora, em relação a essas partidas, despedidas, tem jogadores da base que estão se despedindo muito cedo e por valores considerados pela torcida do São Paulo, preço de banana. É por isso que a torcida tá brava com o Júlio Casares. Mas quem vai contar essa história pra gente é o nosso repórter Wagner Vieira. Vai, Vagnão! O ano de 2025 começou para o time sub-20 do São Paulo com a conquista da Copinha. E mais que isso, com destaques que foram parar no elenco principal do tricolor. E a lista é grande. O goleiro João Pedro, o lateral Mike, o volante Negruti, o meia Matheus Alves e os atacantes Ferreira, Luca, Henrique Carmo e Rian Francisco. Desses ganharam destaque, chegando até mesmo a serem titulares com Luiz Beldia, o Alves e também o Ferreira, além de Rian Francisco, que chegou a marcar 3 gols. O sucesso da geração de 2025 de Cotia não chegou a dar resultados esportivos para o São Paulo no profissional, mas ajudaram o clube a equilibrar os cofres. O primeiro a sair foi Matheus Alves, apenas 15 jogos e nenhum gol marcado. O jovem está no CSKA da Rússia, 6 milhões de euros, cerca de 39 milhões de reais, com o tricolor mantendo 25% de uma venda futura. Também era um desejo meu ir para a Europa. Talvez alguns torcedores vão achar que é muito cedo, talvez possa ser muito cedo, mas era um sonho, então eu tô realizando e eu tô muito feliz com isso. Depois foi a vez de Ferreira, 23 jogos e 1 gol marcado. O jogador se transferiu para o Shakhtar Donetsk da Ucrânia. A venda girou em torno de 10 milhões de euros, o equivalente a 63 milhões de reais, com o São Paulo tendo direito a 80% do valor. Para mim é um até logo, né? Eu vou voltar, decidi com o empresário, foi a melhor proposta que a gente teve. E a gente decidiu com a minha família, com todo mundo, e a vida de um atleta é assim, vai, depois volta, e é isso.
Essa semana foi a vez de Henrique Carmo. Apenas 6 jogos, nenhum gol no profissional. Ele que será companheiro de Matheus Alves no CSKA. Com o jovem, o São Paulo arrecadou 6 milhões de euros, cerca de 38 milhões de reais. Acho que independente dos jogos, do que passou, acredito que é o momento de eu sair, de eu procurar um novo clube, de eu procurar um novo momento para mim, para minha família. Então, acho que é a hora certa e eu estou preparado para isso, né? Eu me preparei muito para esse momento e então estou muito feliz por isso. Em janeiro desse ano, o tricolor também vendeu William Gomes ao Porto por 10 milhões de euros, cerca de 61,4 milhões de reais. O jogador que subiu para o profissional em 2024. Com a venda do lateral Ângelo Henrique para o Strasbourg da França, ele que apenas treinou com o profissional, somado aos valores do Matheus Alves, Ferreira e Henrique Carmo, o São Paulo arrecadou 152,8 milhões de reais. Mas se fizermos um comparativo, apenas com a negociação do Vitor Reis do Palmeiras com o Manchester City da Inglaterra, o Verdão ganhou 217 milhões de reais. Esse era um alerta que Rogério Ceni já fazia em 2022. Eu acho que pode ser que o São Paulo precise vender um jogador. E não deveria vender um jogador por menos de 2 dígitos. Tem que dar outro jeito. Nós temos que, se não for para vender por mais de 10 milhões de euros, não venda nenhum jogador. Em meio às baixas vendas dos meninos de Cotia e sem conseguir contratar Marcos Leonardo com o fim da janela de transferências, uma especulação sobre um 9 para o tricolor é o camaronês de 33 anos Vicente Aboubakar, livre no mercado desde que deixou o futebol turco. Ele, inclusive, fez gol na seleção brasileira na Copa do Mundo de 2022. Ai, 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 tá tudo muito alto hoje, tá tudo muito lá na altitude, literalmente, não é? E o debate promete ser daqueles, hein? Já já começa. Bate, Ronaldão. Eita, como assim? Não entendi nada agora. Porque até o Saci tá pronto pro jogo da seleção lá. Ele vai assistir o jogo pra respirar lá. Precavido, hein? Tá, e tá com a perninha só. Será que vai dar futebol hoje? Mas vai, hoje vai. Aí. Olha o Saci. Esse jogo tá uma incógnita, não é? Principalmente por causa da altitude. Marco Aurélio Cunha. Olá, cuidou bem, Marco? Boa tarde, Renata. Cuidei. Foi uma ótima noite lá, foi tudo bem. Um abraço a todos, bom almoço. E vamos ter uma conversa dessa por aí. Ai, ai, ai. Agora fiquei com medo, gente. É tete a tete. João Pedro Sgarbi, você não está na altitude, não está respirando mal, pelo contrário, você está ótimo no jogo aberto. Tudo bem, Rê? Um beijo pra você, meus amiguinhos também aqui. Animado com a seleção, extremamente desanimado com o São Paulo e mais uma venda ridícula de um jovem da base do São Paulo. É só o Vai Corinthians. ser pauta aqui, depois a gente fala sobre isso. Lamentável, cara. Envergonhado com essa venda do Henrique de São Paulo. Envergonhado. Eita, né? Administrando mal, aí precisa cobrir dívidas, alguns buracos, não é? Cicinho, você também tá indignado assim como o Sgarbi, tá tudo bem? Boa tarde, amiguinhos. Não, diferente do Calotão, ou do Ronaldão, nós temos estádio. Então, vocês pagaram o Rogério Ceni já? Nosso estádio já pagaram o CT, já pagaram o Rogério Ceni, já pagaram o Rames, já pagaram o Daniel Alves, já pagaram? Já, tá pagando. Não tem absurdo. Não. Sim, tá fica, pagando. A imprensa faz a mesma coisa. Aí tem o pessoal. Agora tem o pessoal do patrocínio aí com os velhinhos. Se tivesse no Corinthians o pessoal do velhinho aí, rapaz, aí tinha acabado isso aí. Ô, Calotão, fala pro Calotão ficar quieto. É só o Corinthians, né? Ô, Calotão, ficar quieto. Ulisses, e você? Tá tudo em cima, tudo na altitude, tudo bem? Tudo ótimo sempre, tudo maravilhoso, tudo lindo, tudo na altitude. Eu já tô ofegante pra narrar o jogo hoje do Brasil na Rádio Bandeirantes. Imagina, o que esses caras vão sofrer. Não, mas o que você treina tem que estar. Não, tô bem. Já tá com o tambor aí, já. Como é o Calotão? Já tá com o tambor aí, ó. Calotão. Olha o tambor de oxigênio. Aí é o seguinte, vamos que vamos, Renata. Tamo aí, vamos Brasil. E você ainda trabalha com ele, né? Meu chefe. Chefe. Que é o pior chefe, ó. Você tem que ver ele no camarote fazendo o jogo. Ele não fica sentado, ele fica com o microfone andando pelo camarote, o jogo rolando. Fico na torcida, ele é ansioso, ao contrário de Chico Garcia, que é uma pessoa calma, ponderada, com ideias extremamente lúcidas e concatenadas. Chiquito!
A Mila caiu nessa conversa. Sabe, Rê, que tem uma frase que diz que o melhor da festa é esperar por ela. Sabe quando você compra uma roupa e aí você fica ansioso pra usar aquela roupa na festa? Ou quando você compra uma viagem... Não, eu compro roupa e já saio com ela. Fica esperando a data e tal. Pois é, eu tô louco pra ver o Grêmio com os reforços e tal. Essa expectativa tá me consumindo. E tem um Grenal ali na frente. Ai, meu Deus. Acho tão engraçado, né? A gente elogia as pessoas e aí o troco vem numa moeda ruim. É uma vergonha. Você dá uma rosa, o cara te joga uma pedra. Hoje eu quero falar em espanhol. Muchacho. Ignorante. Esse aí também é Hola, que tal? o galopeiro aí. Como está? Feliz, triste, guapo, ou no? Depois do programa, ele vai comer a camisa. Muito bem. Ô, Renata, em primeiro lugar, mais uma vez, destacando esta belíssima indumentária, né? Sua figurinista. Ô, Renata, eu posso dizer que sua figurinista é uma espécie de a Marta do figurino, a nossa super Marta do figurino, né? Porque você está realmente muito bem vestida. Muito obrigada. Eu não vou deixar ninguém falar mal do Corinthians. Eu não vou Você é deixar que as galoteiro. pessoas tratem como calotão. Você é um galoteiro. Por isso você não vai falar. Você é um galoteiro. O que é isso? O pessoal saiu do campo aí e foi direto pra justiça. E você tá falando do Corinthians aí. Lamber sabão, vá para o inferno você e esses dois ovos aí. Como chama o negócio amarelo, Ronaldo, do ovo ali? Você quer, né? Você quer, né? Ajudar o quê? Olá, o que tá acontecendo? O Everton tá ganhando dinheiro. Gente, manda pra cá também. No ponto cego. Leva o dinheiro no ponto cego lá. Que isso? No Zebrão, no ponto cego. Leva o dinheiro lá. 70. Isso. 80. Ó, Ronaldo, aqui é o seguinte, meu irmão. Paga um Você Rony. pode falar que eu sou qualquer tipo de pessoa. Qualquer tipo de pessoa. E o Hulk, menos vai pagar menos você aí. que eu não sou um cara leal. Você Isso. pode falar que eu sou o que você quiser, menos que eu não seja um cara leal. Leva lá E é o no seguinte, eu não vou galopeiro, deixar lá no ninguém ponto chamar de cego. calotão. Não vou deixar. Onde o seu reduto lá, onde você pegou esses ovos aí, seguir, leva lá. já que a nossa vaquinha... Peraí, desliga o microfone do Ronaldo. Leva lá já que a nossa vaquinha... Atenção, Ronaldo. Já que a nossa vaquinha travou. Se a nossa vaquinha travou, o pai HG não abandona os amigos. Ó, fiz Leva pro setentinha. Foi o que eu consegui na redação, cara. Então tá meio quebrada aqui. Como é que é o nome do outro lá? Scarpa. Mas, ó, meu setentinha tá aqui, porque a vaquinha travou. Pega o setentinha, joga Guarda aí. que a justiça vai tirar jogador aí. Eu não abandono os meus amigos. Eu não abandono os Guarda meus que a amigos. justiça vai tirar os jamais. caras aí, rapaz. Toma meu 70, coloca na vaquinha lá, porque tá feia a coisa, eu não vou te Esse abandonar. dinheiro dá pra você Ronaldo. tirar o alto-falante aí e tirar o ponto cego aí. Vai lá, o Ó, galoteiro. vocês estão falando em dinheiro, esse é um problema sério pra todo mundo no futebol brasileiro, indiscutivelmente. Porém, no São Paulo, mais uma vez, a diretoria faz uma venda rápida, meio acelerada, impensada, imatura. E ela se desfaz de um jogador importante da base, que nem teve as oportunidades plenas ainda no grupo principal, não é? 6 milhões de euros, Henrique... 18 anos ainda... Aí a gente pensa em Matheus Alves, Lucas Ferreira, todo mundo sendo desovado, não é? Então, o doutor Marco Aurélio Cunha, outra vez o São Paulo se apressa e se desfaz na necessidade de um jogador promissor. Renata, é um escândalo o que está acontecendo no São Paulo. A questão das dívidas absurdas acumuladas nos últimos anos, a gestão administrativa financeira caótica e a entrega de jogadores da base por valores muito aquém. E eu ouvi da diretoria dizer que só venderiam jogadores da base pelo preço mais alto do mercado, pelo que o São Paulo representa como formador, como Cotia. Nós estamos jogando fora os melhores talentos que amanhã poderiam valer 3, 4, 10 vezes mais. Por quê? Ou por alguma coisa que não se explica, ou porque estão com a corda no pescoço, que já sabemos que estão. Então, é uma vergonha a gente ver isso acontecer no São Paulo. E depois não digam que eu falo contra, que eu torço contra. É a primeira vez que eu me manifesto aqui em relação a críticas desse tipo. É uma vergonha a gestão do São Paulo. Dessa vez você concorda plenamente, discorda? Qual é a sua posição em relação ao que o Marco Aurélio muito bem trouxe aqui? Eu fiquei de verdade constrangido quando eu ouvi os valores dessa venda. Constrangido. Até uma história bem rapidinha de bastidor.
Só que eu criei uma relação legal com alguns jovens da base de São Paulo. Sou um entusiasta da base, né? De jovens assim surgindo no Brasil, gosto muito. Muitos me falavam, o Henrique é um dos melhores, mais promissores, que mais pode render frutos para o São Paulo, fora de campo, em campo. 6 milhões de euros? Isso é uma brincadeira, cara. É uma brincadeira. E aí vem um papo, mas a dívida é do São Paulo. A dívida não é culpa minha, não é culpa sua que está assistindo. A culpa da dívida é desses caras. Da gestão anterior, da outra gestão, dessa gestão do Júlio Casares, Carlos Belmonte, Rui Costa, outros diretores. É uma vergonha, gente. É uma vergonha. São jogadores que o São Paulo está se desfazendo agora. E vale citar, né? Uma geração vencedora de São Paulo. Geração que ganhou Copinha esse ano. E a soma de 5 jovens, não dá um jogador que o Palmeiras vendeu. E eu sei que não tem comparação São Paulo com o Palmeiras hoje. O Palmeiras está muito acima de São Paulo, em todos os aspectos. Profissionalismo, gestão, tudo. Não tem como comparar São Paulo e Palmeiras hoje. Mas será que não está aí o problema? Em mudar a mentalidade? Você vende o Henrique, 18 anos, por 6 milhões de euros, por futebol russo. E aí tem o papinho, não, mas o São Paulo manteve 20% do passe. Na Rússia, gente, futebol desvalorizado, não disputa Champions. Uma vergonha, é a pior venda. Eu não vou falar pior porque lá atrás pode estar acontecendo, mas é uma das piores vendas da história do São Paulo. Esse moleque era para ser vendido daqui um ano, 2, se jogasse, se fosse lapidado, pelo dobro, triplo, até mais do valor. Vergonha, cara, uma vergonha. E o torcedor merece respostas. Porque é mais uma venda vergonhosa de um jogador promissor de São Paulo. Uma vergonha que está acontecendo com o clube. Vergonha. Olha, os dois se manifestaram, na minha opinião, de uma maneira muito correta, muito precisa. E a realidade é essa, Cicinho. Hoje, o São Paulo se desfaz de jogadores para cobrir problemas, não consegue cobrir todos esses problemas. E aí depois vai pagando, acumulando, vai tendo mais dívidas e mais jogadores desvalorizados para um time que teve uma das melhores bases do Brasil. Exatamente, Renata. O São Paulo plantou, né, esse caos e está colhendo agora. E no momento de colher, eles estão pegando aqueles jogadores que estão se despontando e para pagar, né, para sanar as dívidas. Mas nem paga, Cicinho. Nem paga. Esse é o pior. Agora, também nós precisamos pensar do outro lado. Lógico que a gente fica indignado. Mas a dívida do São Paulo também não pode ficar esperando. E se daqui um ano e meio esse jogador não estiver valendo esse valor todo? Sim, 6 milhões de euros. Mas tudo bem, mas o São Paulo precisa pagar. A dívida tem que ser sanada hoje. Se você tem um carro e você está devendo, você não vende o carro para pagar a dívida, mesmo que ele valha mais. Mas o que é melhor? Você vendeu o cara por 30 milhões de Mas como reais, que eu vou saber que ele vale 30 milhões de reais? Porque o moleque é bola. Falta então o profissionalismo da base de São Paulo. Você vê o Palmeiras com o JP Sampaio. Quem que é o cara que cuida da base de São Paulo hoje? Alguém me responde. Quem que é o cara que cuida da base? É uma vergonha esse valor, vergonha. Não, e eu concordo com isso, mas a questão é a seguinte, você precisa sanar a dívida, e para sanar a dívida você tem que pegar o quê? Infelizmente, joias, como é o Henrique, tem que vender. Gasta menos, Cicinho, gasta menos, faz economia, vende ingresso com maior qualidade, não repassa ingresso para todo mundo. O que eu acho que eu vejo hoje, Ulisses, é o São Paulo tentando cobrir, tapar buraco, sabe? Vamos fazer aqui um remendo. O São Paulo parece que ele não consegue ter um plano para efetivamente resolver os problemas mais sérios financeiros. Ele continua revelando jogadores. O São Paulo recentemente ganhou uma Copa do Brasil e aí tudo mudou, o presidente foi reeleito. As coisas do São Paulo não vão bem e podem estourar. Agora, é ruim. Você vê hoje nos valores praticados no mercado, não é esse valor específico. O mercado hoje está inflacionado, gente, se vende muito bem. E agora o São Paulo vendeu mal um jogador que todos que conhecem dizem que tem futuro. Então, tem essa questão. Né? Eu já vi muitos jogadores saírem que iam arrebentar, já vi promessas que iam substituir esse e aquele, não viraram nada. São promessas, não é? São promessas. Esse menino é muito especial. Com todas as pessoas que eu conversei, é para ser um jogador muito diferenciado. Né? Vão torcer para que o seja. E se for, o São Paulo errou. Mas, Renata, no mundo dos negócios, você trabalha com altas e baixas, com desespero ou não. Quem está desesperado financeiramente e não tem para onde correr, ele acaba perdendo muito numa negociação, numa transação. Gente, seja 6 milhões de euros, gente. Então, mas às vezes pode estar vindo um transfer ban, às vezes pode estar precisando cobrir uma folha, e aí às vezes porque é uma administração que erra. Ninguém está aqui falando que está certo, ninguém está justificando falando que está certo. Se você se acalmar nesse estresse que você está vivendo com o São Paulo, calma.
Entendeu? Por exemplo, o Corinthians, vou dar um exemplo do Corinthians. Ei, mas deixa o Corinthians, velho. Agora estão falando do São Paulo. É sempre assim na imprensa também. A mamãe tá devendo lá, vamos falar do Corinthians. Aí agora os tricas aí. Vamos falar do Corinthians. Você vai falar do Corinthians? Mas que dinheiro que a mamãe tá devendo? Porque o Corinthians é um exemplo, não se velhinho. Não, eu posso falar do Corinthians, do Palmeiras. Tudo é o Corinthians, velho. Tudo é o Corinthians. A dívida do São Paulo é o Corinthians também. O Corinthians é o culpado pela dívida de São Paulo. Só pode você falar isso aí agora. Bom, então, como eu estava te dizendo, Renata, não adianta que eu não perco foco, você sabe disso. Tinha o Mário 40 no meu ouvido fazendo testemunho. Lógico. Você imagina aqui. Vai falar do Corinthians? O que acontece? O Corinthians deu 5 jogadores pelo de Alberto, não deu? Todo mundo criticou, não criticou? Eu não. Né? Cadê os 5 jogadores? Estão jogando aonde e o quê? E o Yuri Alberto, o que representa pro Corinthians? Futebol russo, né? Pra mim foi um acerto. Ok? Pra mim foi um acerto. Depois se provou isso, foi um acerto, que o Yuri Alberto se transformou no jogador mais importante do Corinthians. Com o passar do tempo, com os gols, com aquela coisa toda. Nossa, tá todo mundo febril essa semana. E o São Paulo? Não tô entendendo nada. O Palmeiras, por exemplo, ganha muito dinheiro, é bem administrado, mas gasta muito mal. Fez contratações muito erradas. Gastou muito dinheiro em jogador que não virou absolutamente nada. Entendeu? Agora está tentando acertar um pouco. Então, administrar futebol é um negócio muito complicado. Por isso que eu falo sempre, quando você tem um atleta que se encaixa no seu time, entendeu? Que ele é fundamental para o seu esquema de jogo, entendeu? Você tem que tentar mantê-lo de qualquer jeito. Eu vou te explicar o porquê. E vou dar outro exemplo. Tá aí o São Paulo. Eu vou dar outro exemplo do Corinthians. O Corinthians perdeu o Roger Guedes. Eu queria participar do seu programa. O Corinthians não perdeu o Roger Guedes? Não ia pro Grêmio. O São Paulo que eu estou falando. Você quer ver, não era 5 milhões de reais por mês que ele foi ganhando? O Roger Guedes foi embora? Foi. Né? O que aconteceu com o Corinthians? Trouxe o Memphis Depay por quanto? Quem que é mais importante, o Roger ou o Rames? O Rames foi embora. O Rames vem pro São Paulo, teve um problema com o treinador que o maltratou, que pouca gente fala, é verdade. Zubeldia. O Zubeldia. A gente sabe, a gente tem um amigo no mundo inteiro, querido. Mas ele sofreu com o Carpini também. O Depay é o Rames do Corinthians com mais mídia só. É um pouco. Não, mas ele fez gol em título, fez... Deixa eu criticar o Memphis. E o São Paulo? O São Paulo... Meu Deus, olha a volta. Mas o São Paulo é o desespero de quem não tem dinheiro. Não, deixa eu só, Ulisses, 2 segundos. O grande orgulho do São Paulino, além da torcida, agora falando como São Paulino, é a categoria de base de São Paulo, que está sendo sucateada nos últimos anos. O São Paulo sempre foi referência em venda de jogador, em formação de jogador. E hoje? E pro ano que vem? Ano que vem tem que sair no verde também. Vai vender quem, só pra entender? Não tem como justificar 6 milhões de euros é muito pouco pro Henrique Carmo. E o futuro vai mostrar isso. 6 milhões de euros é inaceitável. Inaceitável. Chico Garcia, e você? Qual é o seu posicionamento nessa história toda? Eu acho que o problema é muito maior. A gente está... quando a gente declara que nós temos um problema gravíssimo na nossa categoria de base, é por conta disso. É porque, infelizmente, a gente rifa atletas que nem sequer chegam no profissional. Não é exclusividade do São Paulo, porque a Renata falou bem. Tem uma gama de clubes desesperados que encontram, muitas vezes, na categoria de base, rifando os moleques por valores muito menores do que eles valem, para pagar a conta do dia, vender o almoço para pagar a janta. E aí o problema está muito maior. Está dentro de uma administração mal feita, como citou o doutor Marco Aurélio, como o Sgarbi cita, né? Você contrata veteranos a quem interessa, pagando comissões, muitas vezes, salários altos, e aí no jovem promissor não se tem o tempo para lapidar. Por quê? Por que se paga mais pelo jovem da base do Palmeiras? Porque houve tempo, houve investimento, houve estruturação. E aí hoje o Vitor Reis surge. Quanto que ele custa? Por quê? Por que os caras lá de fora vêm e pagam mais pelos jogadores do Palmeiras? Gente, não é consequência apenas, é causa também. É você olhar na origem do problema. E aí o São Paulo, que tem uma dívida desse tamanho, ele acha que vai resolver com 6 milhões de euros? Não vai. Ah, mas tem que resolver, tem que pagar? Tem, mas não é dessa maneira. Porque aí se ele fritar a base de Cotia, aí é que não vai sofrer. Olha, mas só é uma matéria do Estadão que foi publicada hoje pela manhã. Ela diz o seguinte, que nos últimos tempos, o São Paulo, vendendo jogadores da base, ele lucrou 208 milhões. Ok? E o Palmeiras só vendendo o Vitor Reis, zagueiro que está até descartado no momento pelo Manchester City, ele vendeu por 232 milhões. Surreal. E qual que é a imagem que você passa pro mercado vendendo mais um cara? Mas aí o Ronaldo quer falar que a mamãe tá devendo, né? Você tá louco. Bom, Everton Guimarães, o São Paulo, com esse problema. Realmente, Cotia virou uma marca importante, respeitada, mas nos últimos tempos parece que a diretoria não trata tão bem as suas novidades e revelações. E não trata, Renata. Só para você ter uma ideia, aqui em Belo Horizonte nós temos alguns exemplos
de jogadores que não tiveram cuidado de seus clubes, né? E aí eu não tô comparando a falta de cuidado e tudo que aconteceu foram histórias diferentes, né? O Cruzeiro fez o Estevão e depois o Estevão acabou saindo daqui por causa daquele período nefasto, né, do Cruzeiro que todos se lembram. E teve recentemente a questão do Vitor Roque, né? O Atlético Paranaense veio aqui, pagou a multa e levou, e depois fez um grande negócio pelo Vitor Roque. O Savinho foi um caso em que o Atlético precisava cumprir e trabalhar fechar o orçamento da temporada, e o Savinho foi vendido por 6,5 milhões de euros. Que casa com esse valor que o Henrique Carmo está sendo vendido. Um negócio escandaloso. E olha onde foi parar o Savinho e o tamanho do prejuízo dessa venda. Mas obrigaram o Rodrigo Caetano naquela oportunidade a vender para cobrir orçamento, tá? Aí eu vejo aqui, o Grêmio recusou uma proposta do Shakhtar pelo Gabriel Mack de 15 milhões de euros. O Grêmio recusou. Como é que o São Paulo pode vender o Henrique Carmo por 6 de euros? Isso é escandaloso, Renata. Gente, essa situação aí do São Paulo não é simples. Ah, mas é só o São Paulo. Não. Mas realmente o torcedor fica chateado quando nem tem a chance de ver o desenvolvimento de um atleta, que ele apareça no nosso futebol para ser vendido, não é? Ronaldão, o que você vai contar no Jogo Aberto? Primeiro que o Ulisses me contou que o Batmóvel custou mais caro que o menino do São Paulo lá. É verdade, Ulisses? Você conta essas coisas aí. Não duvido, aí fica difícil. Você é um intrigueiro. Bora lá pra falar de Brasil e Bolívia, Ronaldão. Aliás, o histórico, queremos saber como vai o Brasil quando enfrenta os bolivianos. A gente tem aqui todas as informações. Bolívia e Brasil, última rodada das eliminatórias. Time de Ancelotti já garantido, o adversário ainda não. Fora da zona de classificação, precisa vencer e torcer por uma combinação que o coloque na repescagem. O trunfo, claro, a altitude. E o retrospecto mostra o estrago que ela pode causar. Nos 18 jogos da competição entre as equipes na história, 11 vitórias do Brasil contra 3 da Bolívia e 4 empates. Já nas alturas, em 7 encontros, só 2 vitórias verde-amarelas contra 3 do adversário e 2 empates. Ou seja, as forças se desequilibram. Foi-se, aliás, o tempo do Brasil favorito mesmo nessas condições, a exemplo do primeiro confronto. Em 81, rumo à Espanha, o exaltado time do técnico Tele Santana fez 1-0 nos 3.650 metros de La Paz com Sócrates. Sofreu o empate após o escanteio que Carlos Aragonês aproveitou de cabeça na saída de Valdir Pérez, mas no segundo tempo decretou os 2-1 numa jogadaça de Reinaldo para cima da marcação. Já na segunda apresentação contra a Bolívia numa eliminatória, também deu Brasil 2-0 em 85 com propriedade. Na assistência de Renato Gaúcho, Casagrande abriu a conta. E na sequência, em lance com as participações de Júnior e Zico, o próprio Casagrande, com a colaboração de Noro, definiu. 2-0 fácil, mas em jogo em Santa Cruz de la Sierra, ou seja, praticamente ao nível do mar. Daquela maneira, os bolivianos entenderam que a melhor opção para eles era mesmo mandar os jogos nas alturas. E na véspera do Tetra, em 93, aplicaram no Brasil a primeira derrota na história das eliminatórias, na oportunidade 2-0 em La Paz com direito a frango de Tafarel. O goleiro virou vilão no chute sem ângulo de Echeverri e, a partir dali, a altitude virou um grande e temido fantasma para o futebol brasileiro. Vilão por quê? Tomar um gol, acho que acontece para quem está ali dentro. Bom, nós tínhamos um problema que era a altitude, que, evidentemente, de certo modo, influiu no rendimento da equipe. Bom, como o Brasil foi campeão no ano seguinte àquilo, só voltou a La Paz para as eliminatórias do Penta 2001. Edilson, com um golaço, deu a impressão de que todas as justificativas para uma derrota seriam mesmo desculpas. Só que no final do primeiro tempo, as pernas de Juan falharam e Líder Paz tratou de deixar tudo igual. Veio o segundo tempo e aí acabou o ar do goleiro Marcos. Na cobrança de falta de longe de Valdivieso, a virada. E cobrando o pênalti cometido por Cafu, o próprio Valdivieso ainda deixou mais um 3-1 e dá-lhe explicações sobre os efeitos da altitude pela família Scolari. O tempo da bola
atrapalhou bastante, mas como eu disse antes, não adianta nada nós arrumarmos agora pretextos para uma derrota. Depois de uma derrota é difícil a gente dar desculpa, falar da altitude, falar da bola que é muito rápido, campo duro, falar dessas coisas. Eu acho que as pessoas lá fora não vão entender nunca, né? Se as gerações do Tetra e do Penta sofreram na capital boliviana, a de 2006, que nada levou na Alemanha, em 2005 na altitude, ao menos arrancou um empate. Juninho Pernambucano de falta e José Castilho 1-1. 4 anos mais tarde, no entanto, em 2009, véspera da Copa da África, nova derrota. De cabeça, Olivares 1-0 aos 10 minutos. Eu tive a impressão que foi o Marcelo, mas Olivares também estava lá. Aos 20, cobrança de falta de Marcelo Moreno e Júlio César nem se mexeu, era o segundo. No final das contas, de peixinho, Nilmar amenizou a derrota 2-1 com mais algumas reflexões sobre o mal da altitude. A velocidade da bola é totalmente diferente. Mas já se sabia das dificuldades que nós íamos encontrar. Penso que a bola vem num lugar e cai em outra. A dificuldade de respirar também é muito grande. Depois de muito apanhar na Cordilheira, em 2017, durante as eliminatórias para o Mundial da Rússia, a equipe verde-amarela começou a reverter a tendência negativa sob o comando de Tite. Segurou a pressão inicial dos bolivianos e, com organização, passou a dominar as ações. Fora a bola que carimbou o travessão de Alisson, melhores oportunidades brasileiras com Neymar e Gabriel Jesus. Brilhou o goleiro Carlos Lampe 0-0 com ar rarefeito e outras questões. Complicado jogar aqui, né? Desumano. E o campo ainda mais para piorar tudo. Então é tudo ruim. Campo, bola, altitude. Até parece ser uma desculpa, né? Até parece ser uma desculpa, mas não é. Acaba fugindo da nossa qualidade, né? E é muito ruim assim. Já na mais recente visita à Bolívia, meses antes da última Copa, a do Catar, o Brasil finalmente expurgou o fantasma da altitude. E venceu o rival fora de casa num jogo de eliminatória depois de quase 37 anos, sendo que 41 já se passavam desde o último triunfo nos mais de 3.600 metros de La Paz. Em 2022, aliás, goleada 4-0 com as marcas de Lucas Paquetá, Bruno Guimarães e Richarlison em 2 oportunidades. É complicado aqui, cara, jogar aqui na altitude, fazer um jogo assim com esse placar, sem sofrer gols. Muito mérito da nossa equipe. Pois é, a solução boliviana para recuperar a hegemonia em seus domínios foi subir a montanha, acima de La Paz, menos oxigênio. E apesar de já classificada para a Copa, agora um novo desafio para a seleção, o município de El Alto, a 4.150 metros da altitude boliviana. Se o Brasil vencer a altitude, a Bolívia, obviamente, será demais. Ninguém conseguiu nessas eliminatórias, hein? YouTube! Oi! Olá! Sgarbi, uma perguntinha. Se o Brasil não ganhar da Bolívia, isso pode causar algum arranhão na história de Ancelotti com a seleção? A reanálise desse jogo, na minha opinião, tem que ser mais profunda, assim. Muito profunda. Então vamos aprofundá-la. Não, mas não tem como ignorar a circunstância da partida. De que é um jogo numa altitude desumana, praticamente. Um jogo que para o Brasil não vale mais nada. É difícil falar não vale mais nada, porque vale para muito jogador se mostrar em campo. São os caras que querem estar na Copa no que vem. Então vale isso. Só que em relação à classificação, o Brasil já está na Copa. Para a Bolívia é o jogo da vida. Então tem que levar em consideração isso. Principalmente a altitude. Então, na minha opinião, não. Na minha opinião, é claro que o ideal é vencer, empatar essa partida, só que eu vou te falar que eu não estou muito confiante, não, muito por conta dessa condição natural. Ou não natural, né, cara, que é a altitude. Marco, tem alguma fórmula para superar a altitude? Não, Renata, só essas amenidades, que é viajar no dia, chegar 2 horas antes, para não sentir os efeitos da altitude de uma forma prolongada. E ali na hora, já se tem uma ideia... mastigar aquela folha, doutor. Mastigar a folha lá. Eles mastigam, é hábito da população local, mas não pode. Mastigou. O Zete tomou um chá. Um chazinho. Semente de papoula também. Doutor também ali, doutor não tem palavra, doutor, melhor não dar essas ideias. Cada um na sua, hein? Cada um com as suas armas, não é? A seleção brasileira tá no nosso radar e muito. E agora, nada, 7 chaves, essa escalação está escondida. A prévia do momento é essa: Alisson, Vitinho, Wesley, Fabrício, Bruno e Alexandro, Caio Henrique na esquerda, Andrei Santos, Bruno Guimarães, Paquetá, Luiz Henrique, Samuel Lino e Richarlison.
De 1 a 10 aí, Ronaldão, qual é a sua expectativa nessa escalação? Maravilhosa, né? Nós temos um goleiro experiente para jogar na altitude, tem uma molecada que tem um pulmãozão. Tem Hoje, Hugo Souza poderia estar lá sendo testado, acho que seria bonito. Não, ele vai ser testado amanhã. Amanhã que ele vai ser testado. O jogo é em casa, o jogo da volta à Copa do Brasil. Eu ia falar Copa do Brasil, mas vocês não sabem o que é, né? Não, então dá licença que eu tô falando com a Renata, eu vou responder pra Renata. A minha perspectiva aí, é de 10%, de 10% com mais 5%, mais 10%, eu diria 8,53. Ah, é? De ser essa a escalação? É, isso aí, 8,53. Chico Garcia, tá legal se for assim ou você mudaria? Aquela resposta cretina, né? Pode ser 50%, né? Pode dizer que sim, pode dizer que não. Cretina? É uma resposta cretina, né? Pode ser que sim, pode ser que não. Nesse caso, eu faria exatamente isso. Eu testaria... 8,53? Pode ser, Ronaldo. Eu testaria exatamente essa galera. Agora, eu não sei o que o Ancelotti está pensando. Você perguntou para o doutor mais cedo aqui se teria alguma estratégia, né, na altitude. Eu acho que, assim, leve impressão. Tentar resolver o jogo rápido, né? Porque se deixar para o segundo tempo, sabe aquela gravata, né? Que você vai babando assim? Pois é. Eu acho que tem que abrir um 2-0 no começo e tal, para depois ficar um pouco mais tranquilo. Que o diga o nosso Nivaldo Decilo. Só sobe, é uma loucura. Sobe e sofre as consequências, não é? Impressionante. A cada aparição aqui ao vivo na Band, ele está mais alto. Alto. Ê, Decilo, corajoso, senhor, hein? Boa tarde mais uma vez. Alguma novidade? Tem alguma confirmação da escalação do Brasil? Bonito o iPad dele, hein? Papai do Ronaldo. Não, novidade nenhuma, Renata. A gente segue na laje aqui. O estádio fica a 4.100 metros de altitude, numa altitude considerável. É o segundo estádio mais alto do mundo. Tem um no Peru, né, com capacidade para 12 mil lugares. Esse tem capacidade para aproximadamente 25 mil torcedores. Nenhum ingresso à venda, pelo menos na bilheteria. Aqui embaixo, como a gente está na laje, tem uma visão meio privilegiada. Não vamos botar a câmera ali, porque senão a gente é visitante, né? Senão a gente sai corrido daqui. Mas tem muito cambista fazendo negócio aqui, ingressos só na mão dos cambistas. E os ingressos oficialmente terminaram há cerca de um mês. A seleção brasileira está em Santa Cruz de la Sierra, tranquilinha, a nível do mar, 400 metros de altitude, só vem para cá na hora do jogo. Pega o avião lá, desce muito pertinho aqui, o aeroporto que serve La Paz fica aqui em El Alto, que é uma cidade de 1 milhão de habitantes, já foi bairro de La Paz, hoje tem essa independência, e aqui tem esse estádio onde a seleção da Bolívia está invicta nessas eliminatórias. Passou a usá-lo desde novembro de 2023. De lá para cá foram 6 jogos com 4 vitórias e 2 empates. Então aposta a seleção da Bolívia nesse retrospecto positivo por conta da altitude. Aqui é difícil, até a gente parado aqui é difícil. Eu já relatei isso para você e estou relatando mais uma vez aí para os amigos. É muito complicado, Renata, porque você tem a dificuldade para a respiração. Optou-se por esse expediente de vir horas antes do jogo para tentar diminuir o efeito da altitude. Não sei se funciona, mas os profissionais da comissão técnica da seleção brasileira optaram assim. Tem uma outra corrente que defende que deve chegar dias antes para a adaptação. Não tem essa questão de calendário, tudo muito apertado, né? Um jogo em cima do outro, treinamento, essa coisa toda. Então vamos ver como é que o Brasil se safa desse estádio aqui. É um estádio inédito para a seleção que já jogou em tantos lugares. Aqui vai ser a primeira vez. E a gente vai acompanhar de perto e vai relatar tudo aqui no Jogo Aberto, claro. Beijo para você, um abraço a todos aí. Valeu, Renata. Beijo, muita respiração, muito ar puro, não é energia para você, Decilo. E primeira vez que o Brasil vai jogar lá e quem sabe a seleção brasileira seja a primeira a vencer a Bolívia lá, porque isso, eu acho que até é na questão da superação, da entrega, de você não apenas vencer o seu adversário, mas principalmente de você superar uma condição adversa climática. Everton, já pensou se o Brasil ganha hoje? Você pode dar palpite, pode falar de expectativa, já aproveita que esse é o momento. Então, Renata, a altitude não será páreo, porque o Brasil ganha o jogo logo mais, né? E ganha, acho que pelo compromisso que os caras estão demonstrando com o Ancelotti
E não adianta, treinador com o estofo que ele tem chega e se impõe e os caras correm por ele e eu acho muito pouco provável que ele admita. Quer dizer, não depende dele, né, Renato? Eu não estou desconsiderando, o Decilo descreveu bem o que é estar ali sem jogar. Atleta de alto nível, mas atleta de alto nível também sente, né? O Marco Aurélio já destacou, sendo médico e também com o São Paulo ter ido a lugares altos, mas não tão altos como o estádio em que o Brasil joga hoje, mas eu acho que nem isso será páreo para que o Brasil não traga uma vitória. Essa questão da altitude tem chamado tanto o fato e aberta a discussão que a seleção peruana, depois desse péssimo período de eliminatórias, pensa também em levar seus jogos para um lugar tão alto quanto, aliás, até mais. Então, isso faz diferença para eles, isso é um problema para nós, né? E eu, sinceramente, creio que a Conmebol, a FIFA, principalmente, deveria intervir nisso aí, não liberar, Renata. É um escárnio. Eu concordo plenamente, assino embaixo. É um absurdo você ter essa desigualdade. Alguns dizem, mas nem todos os jogadores bolivianos são acostumados. Quando vão enfrentar o Always Ready lá, os jogadores sentem a diferença também, mesmo os que atuam na Bolívia. É desumano, eu concordo com o Everton. Chico, mas por enquanto tá liberado e tá todo mundo jogando lá. Metade do Everest. Vocês se deram conta? Nossa, o Everest tem 8 mil, ali é 4. Vamos ao YouTube, o pessoal gosta, a gente vai pra lá, pra internet. Seguiremos o assunto seleção brasileira aqui no Jogo Aberto. Só um momentinho, só, menina Relata, eu recebi uma mensagem aqui. Acho que é o doutor, o senhor que me mandou uma mensagem. O senhor queria mandar mensagem? O que foi? Não entendi. Tem um recadinho pra Renata aí. Olha. Eu tive ontem com um amigo meu. Doutor. E mandou um recado pra Renata. Doutor. Direto e reto. Põe aí na tela. Doutor tá folgado, hein? De amor para Renata Fã. Eu vou gravar este vídeo e quem sabe Marco Aurélio Cunha não tem razão, Reginaldo Leme. Ele vai casar, por gentileza. Uma declaração de amor de Átila Abreu para você, querida colorada, Renata Fã. Você nem fez eu me preparar, você me pegou assim de... Não, pera aí, meu chapa. Eu vou te dar a chance de você não falar isso. Você ir direto ao assunto. Começou mal. O Adi vai apanhar hoje, bebê. Meu amor, são inúmeros anos ao seu lado, mas mais do que a beleza, o que mais me encanta é você, que é o seu conhecimento, a sua dedicação, a sua preocupação com todos que estão ao seu redor. Isso faz você ser tão especial. Então, parabéns por tudo que você conquistou em sua carreira, por desbravar todo esse caminho, abrir essas portas para o universo feminino, né? Você foi a pioneira nisso daí. Não é fácil liderar um monte de homens. Tenho muito orgulho de você e te amo. Renata, escolhe a igreja e o padre. Acabou. Não, e os padrinhos? A festa. Eu quero ser padrinho. Padrinho tem que dar um presente ótimo. Eu quero ser padrinho, eu quero ser padrinho. Da onde tiraram isso? Eu quero ser padrinho. Não, primeiro eu tenho que devolver com amor essa declaração, né, Cicinho? Devolve. É isso aí, se precisar eu faço casamento. Opa! Celebrante? Uia! Cícero José. Você pode fazer o casamento aí? Pastor pode. Esse ano dá... Na sua agenda? Pode colocar esse ano na sua agenda? Vamos já ajeitar. Não, mas deixa eu falar uma coisa. Casamento, quando você casa, é como se você estivesse realmente chegando numa seleção. E o assunto é seleção brasileira, não é? O assunto agora é o casamento. O casamento é uma conquista, o maior troféu da vida afetiva. Mas eu queria continuar falando de seleção brasileira. Algumas vezes e concordo com você. É exatamente isso. Mas eu acho que você parou por aí, Chico, se eu te conheço. Não, chega. É Copa do Mundo. Ulisses, você casaria de novo? Opa! Vai, sim. Eu só sei que quando eu casar, vocês todos vão ser padrinhos e eu espero um carro de uma casa do outro. Você falou que quer ser madrinha da Renata? Eu quero entrar com a aliança de honra, sabe? Dama de honra. Você quer ser daminha de honra? Eu vou comprar o título do Viva Sorte, você pode ganhar tudo isso. O doutor que altura também pra isso, né, doutor? Eu entro de joelho. O doutor vai ser o quê? O noivo do bolo. Só pode. A gente chama lá no sul de alho. Eu achei que você ia falar cereja do bolo. Tem que ter o noivinho e a noiva em cima do bolo, né? O vídeo do doutor tá casando todo mundo aqui. Tá bom, casando. Meu Deus do céu. E a seleção brasileira? Átila, meu amor, obrigada. O casamento, meu Deus! Ela aceitou. O pior é que
que eu fiquei vendo o programa um tempão e nessa parte eu não vi. Ainda bem ou não? Ai, meu pai do céu. E aí? Aí, legal, solta. Ela aceitou, Atila. Aceitou? Aceitou. Não, eu já aceitei o Átila há 17 anos. Não, é um sim de verdade agora, né? Mais tempo que muito casamento por aí, viu, gente? Quando vocês estão se preocupando em casar, não casar, separar, gastar dinheiro, eu tô curtindo. As oportunidades, seleção brasileira hoje, ok, o cenário é adverso, altitude, a Bolívia tem levado vantagem por lá. Mas por que não impressionar o Ancelotti, jogar a vida, mostrar acima de tudo talento, dedicação, impressionar de verdade mesmo, né, Ronaldão? Tem que usar o jogo para isso, não é o resultado, mas é o desempenho, é se sobressair mesmo na altitude. Impressionar o chefe, né? Eu faço isso aí de vez em quando. Impressiona o chefe. E depois você não impressiona. Depois eu jogo tudo fora. Mas é importante isso que você falou, deixar lá aquela dúvida na cabeça do Carlinhos. Carlinho? Chama de Carlinho, né? Já é brasileiro, né? Carlinho. Ô, gente, mesmo que o Brasil não jogue bem hoje, não vai abalar em nada, na minha opinião, o que vem sendo feito. E o Alisson pode tomar gol também, que não vai abalar em nada. Por que você só pensa nisso? Nossa, mas ele não pensa na zaga, ele não pensa nos laterais, nos volantes. O cara é um grande goleiro, você tem que entender que ele é um dos maiores goleiros do futebol do mundo. Não é do Brasil. Entendeu? O Tafarel tomou só um frango na seleção e foi lá, naqueles lados. Ô, Renata, você sabe que... eu me lembro de uma época, a gente ia jogar em lugar ruim, lugar difícil e tal, mas tinha jogador que incorporava o jogo. Então o cara falava assim, já que nós estamos aqui mesmo, vamos jogar, pô, vamos nos divertir. Eu acho que a seleção tem que pensar dessa maneira, já que estamos aqui em El Alto mesmo, 4.000 metros, que se dane, vamos jogar, vamos impressionar, vamos fazer uma coisa bem feita. Esse é o espírito do jogador que eu convivi muito. Eu espero que essa geração pense assim também. E a seleção brasileira é representar o país. A gente tantas vezes cobrou que os atletas não pareciam tão empenhados nesse sentido, Chico. Eu acho que tem uma coisa simbólica também. Se ganhar um jogo desse, um lugar com tanta altitude, com tantas condições contrárias, seria incrível também. É legal por outro aspecto. Eu reconheço o seu esforço, Renata, por tentar, assim, enxergar o copo meio cheio, é bacana. Tô tentando olhar de outra maneira. Não, realmente, se o Brasil vence esse jogo, num lugar em que a Bolívia não perdeu ainda, vai virar manchete mundial e a gente terá feito um jogo para vencer e tudo mais, superando essa adversidade. Agora, eu não consigo deixar de enxergar uma coisa. Se o Ancelotti, se daqui a pouco ele passa mal no banco de reservas, ou se algum jogador não consegue ficar em campo, eu espero que a seleção se retire. Isso não vai acontecer, mas eu espero que a seleção se retire. Se um jogador passar mal, ou o Ancelotti no banco, que a seleção se retire, porque aí isso é inacreditável. Não dá pra aceitar isso aí. Palpite! Olha, fomos interrompidos pelo chamado, pela convocação máxima do programa. Palpites. Bolívia e Brasil. Chico Garcia, você começa. Espero errar. 0-0. Ulisses Costa. Estou aqui, vou narrar 2 gols do Brasil, 2-1 Brasil. 2-1 Brasil. Cicinho. O Alisson não vai tomar nenhum, 3-0 Brasil, 3 gols de fora da área. Eita! Otimismo puro. E aí, Sgarbi? A palavra do jogo de hoje é oportunidade, porque o Ancelotti ainda não definiu os nomes e quem vai estar em campo hoje tem essa chance de mostrar pra ele. 1-0 Brasil, goleada lá. Pegou a calça do vô. Marco Aurélio. O melhor dia da sua vida é hoje. 1-1 e uma confusãozinha assim durante o jogo. Que isso, doutor? Quer ver briga, doutor? Doutor quer ver briga, velho? Confusão. Não é briga. Passando mal vai ter confusão. Isso aqui é fumaça, né, doutor? E aí, Ronaldão? Os caras passando mal, doutor, quer confusão. Mas eu te falar. 5-4. Pra quem? O Brasil. Ronaldo. O Brasil vai tomar 4 gols. Porque eu falei mesmo pra cá do Chile, lá no ganhamos 3, né? Vai que dá a mesma coisa, né? Dá, né? Eu vou ser completamente profissional nesse palpite. Quer ver? 1-1. Uia. 1-1. O Alisson vai tomar gol? Meu Deus. Não é o Alisson, é a seleção brasileira que toma gol. Boa! Aí, toma, Tom. Valeu, Ronaldo. Bom dia pra você. Vai nessa, vai. Bom dia, Gente, Tom. olha só, tá acabando o Jogo Aberto de hoje. Um lembrete bem especial. Quem tá fazendo aniversário é o Neto, que chega já com os dois da bola. Neto, felicidade, saúde, parabéns, sucesso, muito futebol na sua vida. Junto do Renato Gaúcho. Ah, é? Renato Gaúcho também? No Renato Gaúcho é bem menos, é só boa sorte na vida. Menos no futebol. Gente, parabéns, Neto. Amanhã tem mais Jogo Aberto. Até lá. E vai seleção brasileira. Quem sabe hoje, não é? Quem sabe hoje? Tchau, gente. Boa tarde. Beijo.